Olá a todos, este é o oitavo vídeo da série Introdução MQL5 e nele vamos iniciar a implementação de um EA, de um Expert Advisor. Nos próximos 3 vídeos eu vou desenvolver um EA simples, um EA que se baseia na estratégia de cruzamento de médias e que inicia suas operações em um determinado momento do dia e termina em outro, sendo que tanto esses horários quanto o período das médias é determinado pelo usuário, além de take profit e stop loss. Bom, nesse primeiro vídeo vamos montar a estrutura do nosso EA e desenvolver a estratégia na qual ele vai se basear. Para isso vamos clicar em Novo e escolher a opção Expert Advisor Modelo. Clicamos em Avançar e escolhemos o nome, Cruzamento Média EA. Avançar, avançar e concluir. O que nos foi criado é a estrutura básica de um EA. Ele tem 3 funções. A função onInit, que é a função chamada quando colocamos o EA no gráfico. A função onTheInit, que é a chamada quando tiramos o EA do gráfico ou ocorre algum outro tipo de erro que faça com que o EA pare de funcionar. E a função onTick, que é a função que é chamada a cada novo tique que ocorre no gráfico. É por meio dessa função que vamos desenvolver o momento das nossas entradas e saídas de operação. Bom, a primeira coisa, vamos definir quais variáveis vão ser inseridas pelo usuário. Quais variáveis o usuário vai conseguir alterar. Logo no escopo global do programa colocamos input. Isso determina que a variável vai ser inserida pelo usuário no momento da colocação do EA no gráfico. Agora o tipo de variável. Vamos determinar os períodos da média, período longo e curto das nossas duas médias, que é o usuário quem define. Ele vai escolher o período da média curta e o da média longa. Portanto, é uma variável input, o usuário vai escolher, do tipo int, porque é um período de média. Vamos chamar de período longo. E vamos dar um valor inicial para essa variável, por exemplo, 20. Se colocarmos um comentário na frente dessa linha, é o que estiver nesse comentário que vai aparecer naquela caixa de diálogo quando formos adicionar o EA. Então, vou escrever período, média, longo. Fazemos a mesma coisa para o período curto, 10, como por exemplo. Outras variáveis que precisamos como input. Stop loss e take profit, por exemplo, que são do tipo double. Stop loss. Vou desenvolver um EA inicialmente para dólar, então vou colocar um stop loss de 3 pontos. Take profit. 5 pontos. O volume que vamos querer operar, vou colocar do tipo double, porque no momento da criação da ordem que vamos enviar, vocês vão ver que o volume é uma variável do tipo double. 5, por exemplo. E temos que colocar os horários. Nosso EA vai ter 3 horários. O horário de início das entradas, a partir do qual ele vai começar a operar. O horário de término das entradas, a partir do qual ele para de enviar novas entradas. E o horário de fechamento, que é o horário no qual, se houver ainda alguma posição aberta, essa posição será fechada. Então, input. Inicialmente, vamos colocar como string. Início, por exemplo, às 9 horas e 5 minutos. Horário de início, entradas. Horário de término, por exemplo, às 17 horas. E o horário de fechamento às 17h30, por exemplo. Perfeito, temos todas as variáveis que o usuário deve inserir. Agora, na função onInit, o que deve ser feito? O que precisamos fazer quando o robô é colocado no gráfico? Bom, como vamos utilizar uma estratégia de cruzamento de médias, precisamos utilizar o indicador que criamos anteriormente, o indicador média móvel. Portanto, precisamos copiar os dados desse indicador. E vamos fazer da mesma forma que visto no vídeo anterior sobre indicadores. Vamos criar 2 manipuladores. Vou colocá-los no escopo global. Handle média longa e handle média curta. E na onInit vamos declarar esses handles. Média curta é igual a iCustom. Mesmo símbolo, mesmo período. O nome é média móvel e o parâmetro é período curto. Fazemos a mesma coisa para o outro, porém como parâmetro período longo. Outra coisa que precisamos fazer é transformar essas strings que colocamos como time para variáveis do tipo MQL datetime, para criarmos a struct e podermos fazer as comparações de tempo.
Então, para tal, vamos criar 3 variáveis do tipo mql datetime com os nomes horário início, horário término e horário fechamento. Então, na onInit, faremos o seguinte. Primeiro, precisamos pegar essa string e transformá-la em datetime. Para isso, usaremos a função string toTime. E passaremos como parâmetro a nossa string, início, por exemplo. E aqui teremos, então, uma variável do tipo datetime. E temos que transformá-la numa variável do tipo mql_datetime. Para tal, usamos a função timeToStruct, sendo que na primeira posição passamos a nossa variável do tipo datetime e na segunda passamos a nossa variável do tipo mql_datetime, horário início. Agora fazemos a mesma coisa para os nossos outros 2 horários, término e fechamento. Perfeito, temos nossos horários. Isso é tudo que precisamos para a nossa onInit. Mas é sempre interessante fazer checagem de possíveis erros que podem acontecer, para a gente não iniciar o nosso robô com erros. Um desses exemplos é na criação dos handles. Pode acontecer um erro na criação deles. Então, temos que colocar uma checagem if handle média curta for igual a invalid handle. Isso quer dizer que não deu certo, que não foi possível criar um handle desse indicador média móvel. Então, se o handle média curta for igual a invalid handle ou o handle média longa for igual a invalid handle, não podemos deixar o nosso EA funcionar, porque não vamos conseguir dados nos nossos indicadores. Então, colocamos return init failed. Dessa forma, o nosso robô não vai continuar, ele não vai conseguir iniciar. Outra possível checagem de erro é se o usuário inseriu um período longo menor ou igual a um período curto, porque assim o nosso EA não vai funcionar. Então, se período longo for menor ou igual a período curto, retornamos init failed. Dessa forma, o nosso EA não vai funcionar com tais parâmetros. É interessante também, para verificarmos os erros, colocarmos prints. Por exemplo, erro na criação dos manipuladores. E nesse caso, parâmetros de médias incorretos. Nos próximos vídeos vamos também ver como debugar o nosso robô, como fazer um teste varrendo ele linha a linha para entender possíveis erros que possam ocorrer. Outra coisa interessante de ser feita é na função deinit colocarmos o motivo do EA ter sido removido do gráfico. Às vezes não foi nós que removemos, aconteceu algum erro e podemos querer saber que erro foi. Então, deinit reason. No site do MQL5 é possível encontrar o que cada valor aqui representa, que tipo de erro ocorreu para que o robô tenha sido removido do gráfico. Com tudo isso criado, vamos para onTick criar a estrutura do nosso robô. Esse é o momento que começamos a pensar na lógica dele, como ele vai funcionar. Bom, a primeira coisa que temos que ter em mente. O robô vai funcionar de formas diferentes se ele estiver em determinados horários. Se ele estiver no horário de entradas, ele vai fazer uma coisa. Se ele estiver no horário de término, ele vai fazer outra. Então, temos que ter uma primeira checagem. Vamos colocar aqui uma função, vamos chamar de horário entrada. Essa função retorna valor true ou false. Se ela retornar true, quer dizer que o robô está dentro do horário de entradas. Então, dentro do if, vamos desenvolver o que ele faz nesse horário de entradas. Agora, temos que fazer outra coisa se o robô estiver no horário fechamento. Então, vamos criar uma função que também retorne true ou false, que identifica se o robô está ou não no horário de fechamento. Primeiro, no horário de entrada. Se ele estiver dentro do horário de entrada, temos que verificar se devemos fazer uma compra ou venda ou não fazer nada. Primeira coisa, para fazermos uma compra ou venda, não podemos já estar posicionados. Então, temos que verificar se estamos ou não posicionados antes de fazer uma nova compra ou venda. Então, vamos colocar um if e vamos criar uma função, vamos chamar de sem posição, por exemplo. Ela retorna true caso não tivermos alguma posição no momento e retorna false caso tivermos alguma. Então, se entrarmos dentro dela, vamos fazer uma compra ou venda de acordo com o nosso indicador. Então, a nossa função que determina a nossa estratégia, vamos chamá-la de cruzamento e vamos obter o retorno dela como um inteiro. Resultado
cruzamento é igual a cruzamento. Então, vamos ter uma função que pega os nossos indicadores e calcula se devemos comprar ou vender, e o retorno dela vai ser um inteiro. Se esse inteiro for 1, compramos. Se for menos 1, vendemos. Se for 0, não fazemos nada. Então, if resultado cruzamento igual a 1, chamamos a nossa função compra, cuja função é executar uma compra. E se esse resultado cruzamento for menos 1, fazemos uma venda. Então aqui está criado toda a lógica do nosso robô durante os horários de entrada, o horário em que ele deve entrar em novas posições. E durante o horário de fechamento, caso tivermos em alguma posição, ou seja, caso não sem posição, caso a função sem posição retornar false, o que quer dizer que estamos com alguma posição ainda, devemos então fechar essa posição. Pronto, criamos a estrutura básica do nosso EA. Ele tem uma lógica de execução para gerar compras e vendas, caso não tenha nenhuma posição e ele estiver dentro do horário de entradas. E se ele estiver no horário de fechamento e ainda estiver com alguma posição, ele fecha essa posição. Perfeito. Fora dos horários de entrada e fechamento, o nosso EA não faz nada. Agora, basta criar todas essas funções que chamamos aqui. A primeira delas, horário entrada. O retorno dela é do tipo booleano, então bool, horário, entrada. Inicialmente aqui vamos colocar sempre um return true, só para que a função exista, depois a implementamos de verdade. Outra função que precisamos é horário fechamento, também return true, depois implementamos corretamente. Temos as funções compra, venda e fechar, que são todas do tipo void, ou seja, elas não têm retorno nenhum. Compra, venda, fechar. E, além disso, a função sem posição, que é uma função do tipo bool também. Vamos colocar um return true. E a função cruzamento, que é a nossa lógica de entrada nas operações. Ela tem um retorno do tipo int, cruzamento. Vamos colocar um return 0. Compilamos, vemos aqui, temos erro no código, faltou um ponto e vírgula aqui. Compilamos novamente, a função aqui está errada, é printf. Printf é uma função que conseguimos passar vários parâmetros e ela os printa em sequência. A função print, pelo contrário, printa apenas uma string que passamos. Aqui print com letra maiúscula, printf com letra minúscula. Compilamos, perfeito. O nosso robô, em teoria, não tem erros. O que ele faria aqui nessa primeira estrutura é, ele sempre entraria tanto na entrada como no fechamento, que já não faz muito sentido. Aqui dentro, no sem posição, ele sempre entraria aqui e nunca aqui, porque é sempre return true. E aqui dentro, o cruzamento daria sempre 0, então ele não compraria nem venderia. Bom, o que vamos implementar primeiro aqui? A sem posição é simples, existe uma função chamada position select, e passamos o símbolo aqui, e o que ela faz é basicamente retornar true caso tenhamos uma posição naquele símbolo, e false caso não tenhamos. Como a função sem posição retorna true quando não temos posição, e position select retorna true quando temos essa posição, temos que colocar uma exclamação aqui, já que o resultado tem que ser invertido. True vira false, false vira true. Isso que a exclamação faz. Perfeito, a função sem posição está feita. Agora a função cruzamento. Primeiramente, temos que criar arrays e fazer o copy buffer dos nossos indicadores para esses arrays, para que possamos utilizar os dados dos indicadores. Então, criamos dois arrays do tipo double, média curta e média longa. Aqui, para a nossa lógica, precisamos apenas dos dados dos dois últimos candles. Então, para isso, eu vou fazer primeiro array set as series, tanto de média curta quanto de média longa. Depois, o copy buffer de handle média curta, buffer de número 0 da posição inicial, contando 2, passando para média curta. E o copy buffer handle média longa,
0, 0, 2 e média longa. Então, temos que checar as situações de compra e de venda. Compra e venda. Para que haja uma compra, média curta de 1 tem que ser menor ou igual à média longa de 1 e média curta de 0 maior que média longa de 0. Dessa forma, temos a média curta passando de baixo para cima em relação à média longa. Isso é um sinal de compra. Então, retornamos 1. Agora, para a venda, média curta de 1 tem que ser maior ou igual à média longa de 1 e média curta de 0 tem que ser menor que média longa de 0. E o retorno aqui é menos 1, indicando uma venda. Nenhum erro no código. Portanto, aqui já criamos a função cruzamento e a função sem posição. Então, no próximo vídeo, vamos ver como criar a lógica dos horários de entrada e de fechamento. Tem muitas formas de ser feito, eu vou fazer apenas uma delas. Vou fazer de um jeito que usa bastante lógica, porque eu acho interessante para desenvolver o pensamento lógico de programação. E, por fim, no vídeo 10, vamos ver como fazer uma compra e uma venda, finalizando o nosso robô de cruzamento de média, um EA simples, mas funcional. Também nos próximos vídeos eu vou mostrar como debugar um código, como olhar ele linha a linha durante a sua execução para tentar encontrar possíveis erros e mau funcionamento, para poder melhorar o código ou coisas do tipo. Então por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado do conteúdo. Deixem o like se estiverem gostando, se inscrevam no canal caso não forem inscritos. E qualquer dúvida, comentem embaixo ou entrem no grupo do WhatsApp, o link está na descrição. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu!